Em 1908, o Kasato Maru trouxe o primeiro grupo oficial de imigrantes japoneses para o Brasil. A viagem começou no Porto de Kobe e terminou, 52 dias depois, no Porto de Santos em 18 de junho de 1908. Vieram 165 famílias, 781 pessoas, que foram trabalhar nos cafezais do Oeste Paulista. Após isso, muitos navios vieram do Japão. E em 1935, um grupo de imigrantes japoneses desembarcou no interior do Paraná, trazendo na bagagem mais que ferramentas e sonhos. Eles plantaram raízes, fé e esperança. No interior de Arapongas, existe um lugar onde a esperança floresceu e até ganhou o nome: Colônia Esperança, um cantinho do Paraná marcado pela coragem, pelo trabalho e pelo amor à terra. Um lugar onde o tempo passa devagar, mas a história pulsa forte. E é essa história que a gente começa a contar agora. Este é o Sr. Miguel Makiyama. Hoje tem 88 anos. Chegou com a família em 1940 e conta que a vida melhorou muito quando vieram morar na Colônia Esperança. Seu pai, Sujimatsu Makiyama, chegou em 1925 em Santos. Depois foi para Cambará, que, na época, era Fazenda Barbosa. Quando chegaram na colônia, encontraram 72 famílias de japoneses. Confira seu relato. Foi assim, porque maioria da Colônia Esperança veio do lado do Japão, Nagasaki, sabe? Porque lá onde caiu bomba atômica, lá tinha muito católico, né? De lá saiu. Mas a conversa foi assim, que o Brasil tinha muito ouro e mel, isso, só aquela, né? Então, naquele tempo, o Japão estava muito precário, sabe? Depois da bomba, assim, coisa lá, estava tudo difícil, né? Então, com essa conversa, eles vieram para cá, né? Maioria, primeira... Porque para embarcar, não podia ter doença, pessoal. Se tiver um tracoma, deixa um filho ou não, né? Então, tinha esse regulamento deles sair de lá. Então, foi assim, eles embarcaram, primeiro foi 780 aquele Kasato Maru, 781 pessoas, né? Lá foi o primeiro. Então ele veio seguindo um atrás do outro, porque tinha muitos navios também, né? Para trazer para cá, a conversa é muito boa, né? Então eles vieram para cá, aí a maioria ficou lá na espera dos fazendeiros, lá no Galvão Bueno. Maioria. Agora tem gente que veio direto aqui também, sem interferência, veio direto. Que é o Galvão Bueno? Lá em São Paulo, onde que é a espera do... né? Porque lá tinha um lugar para ficar esperando o fazendeiro. Então, muita gente foi lá, fazendeiro ia lá, escolhia, porque essa família eu quero, porque tem 7 filhos, 8 filhos, e levava lá, né? E levava para a fazenda. Mas no Japão já é completamente diferente, porque a cultura é diferente, porque lá a língua também é diferente. Então, ver aqui, os fazendeiros levaram, nunca vi um pé de café. Nem peneira, ele não sabia, nem peneira, nem rasteirar, o capataz tinha que ensinar tudo. A dificuldade era a língua, porque não sabia falar, né? Então, e a comida é diferente, trabalho é diferente, tudo é diferente. Então, aquela dificuldade para todos aqueles que entraram, aí eles pensaram assim, trabalham muito tempo lá na fazenda, uns não sei quantos anos de trabalho, juntaram dinheiro, né? Montar uma colônia, tinha que comprar mato. Aí acharam aqui no norte do Paraná, aquele companhia do Norte de Terra, né? Inglês, né? Então então foi a opção deles, né? E falaram que não, vamos montar aqui na colônia. Na época, assim, que chegaram aqui na colônia, foi os 3 aqui, ó. Tá escrito aí, ó.
Mas quem convidou foi o Koshiro Suzuki. Ele que teve essa ideia tudo de montar a colônia aqui católica, né? Começo. Daí foi convidando pessoas, mas ele, acho que o senhor Koshiro Suzuki, acho que tinha uma ideia, tinha aquele ideia de fazer uma colônia grande, assim, tinha um sonho, sabe? Esse homem é corajoso, né? E na época, esse foi loteado, essa colônia foi loteada de 5, 10, máximo 20, cada família. Né? Geralmente é assim, quando monta comunidade, todo lugar, primeiro é a igreja, porque fica mais fácil de reunir. Você pode ver que toda colônia de japonês, de italiano, tudo, primeiro para juntar é a igreja. E precisa de padre, né? Sempre. Então, o padre se organiza a comunidade. Esse foi o objetivo, né? Este foi um pequeno relato do Sr. Miguel Makiyama. Existem muitas histórias, mas é claro que não poderíamos deixar de falar da grandiosa festa do ovo e abacate, que reúne milhares de pessoas todos os anos na Colônia Esperança. Agora vamos acompanhar o relato da filha do Sr. Miguel, Beatriz Makiyama. Ela conta onde tudo começou. Com o movimento DKSEG, mais as famílias mudando daqui, ela acabou, porque não tinha como a gente tocar festa. E aí tinha essa questão da cerveja também, né? Começou a acontecer muito acidente aqui no trajeto. A questão dos adolescentes começarem a beber muito, né, também. E aí a gente deu uma parada na festa, mas a gente queria resgatar. E nos 80 anos da colônia, que é 10 anos atrás, a gente pensou, assim, nós precisamos reativar isso, até porque assim, a festa de agosto era para ajudar a igreja, que é hoje o mosteiro, né? E aí a gente pensou, assim, o que nós podemos fazer? Porque as granjas estavam num momento difícil também. E os produtores de abacate tinham que fazer algum movimento para o marketing do abacate. E aí meu pai foi em Piraju, num encontro de produtores de abacate. E um dos pontos cruciais que foi falado foi a questão do marketing do produto. E aí, um dia eu estava sentado na mesa, assim, em casa, e falei assim, nossa, a gente podia fazer uma festa, unindo dois grandes produtos da colônia, que é o ovo, porque Arapongas é o maior produtor de ovos do Paraná, e a colônia é o maior produtor de ovos, né, dentro de Arapongas, e o abacate por causa do abacate margarida. Aí eu fiquei pensando assim, a gente podia fazer a festa do ovo e abacate, né? E aí primeiro convencimento é da família que você tem que fazer. Porque se a família acreditar e ir com você, você consegue tudo. Então o primeiro convencimento foi da família. Aí do convencimento da família foi dos amigos, e aí da comunidade, e aí da paróquia. E o padre Marcos Bertanha, que era o pároco nosso, embarcou na nossa, né? Falei, padre, por que a gente não faz isso? A gente faz em louvor a Imaculada Conceição, que é o sentido da festa, do mês de agosto, da nossa festa. Faz em prol da igreja, você valoriza 2 produtos que tem na comunidade e valoriza a comunidade. O que o senhor acha? Aí ele topou, aí nasceu a festa. E as pessoas gostam muito de vir aqui, né? Então foi isso que aconteceu. Na época era a Edna Kimmel, que era a secretária da Cultura, que acreditou na gente, né? Então a gente foi. A prefeitura, ela precisava também de uma festa tradicional, né? Do nosso meio. E aí foi acontecendo. Foi isso. Eu acho assim, que toda a comunidade, o que a gente precisa ter, a gente precisa deixar, é paixão pela comunidade. É a paixão e o amor que você tem e que você quer que continue. Porque se você tem um amor pela comunidade, tudo vai em frente, né? Agora, se você não tiver esse vínculo com a comunidade, você não vai fazer parte dessa comunidade. Então, por exemplo, tem muita gente assim que vem e volta, né? Mas tem um vínculo com a comunidade. Esse ano a gente vai comemorar 90 anos da comunidade. Então, muitos voltam.
Porque o que a gente fala? Eu lembro de uma senhora de 100 anos, lá no Japão, quando eu trabalhei uma época, falava assim, o que é importante para você? É sempre ter um lugar para voltar. Então, é isso que você tem que ter. Os filhos não voltam para a casa dos seus pais? Então, a gente tem que ter um lugar de referência. E a colônia, num certo sentido, ela é referência para os católicos japoneses do Brasil. Então, você sempre tem que voltar. Então, é nesse sentido que eu acho que a colônia é importante. E o mosteiro é importante. Por quê? Porque é um lugar para os japoneses, descendentes, pessoas que moraram, voltar, reabastecer sua fé, sua esperança e retornar para os seus locais. É isso.